Bom dia, boa tarde, boa noite, nação santista. O meu nome é Rafaela Guerra. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Hoje nós iremos falar sobre um nome que vem sendo fortemente especulado no peixe. E o nome é Ricardo Goulart. Nós falaremos sobre as especulações, sobre as notícias que estão saindo do interesse do peixe no jogador e também abordar um pouco sobre o atleta e analisar aí o interesse do peixe no Ricardo. E antes da gente começar esse vídeo, eu peço para você que está assistindo e ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva para não perder nenhuma informação do nosso glorioso alvinegro praiano. Agora, bora pro vídeo que é o que realmente nos interessa. O Santos demonstrou interesse na contratação do Ricardo Goulart, um jogador aí vencedor no futebol, um jogador com muita qualidade técnica, onde passou, jogou bem, foi campeoníssimo no Cruzeiro, campeoníssimo na China. Porém, temos que analisar algumas questões do atleta, que, por exemplo, a última vez que ele atuou no Brasil foi no Palmeiras, onde ele de fato fez alguns bons jogos, porém teve uma lesão gravíssima e logo se tratou no Palmeiras e logo voltou para a China. Desde então, os números do atleta alternaram bastante e ele não joga mais com tanta frequência como jogava antes dessa lesão que ele teve durante a passagem dele pelo Palmeiras. Mas eu vou trazer o atleta aqui na tela para a gente analisar e falar um pouco das características dele. Esse cara que está aparecendo aqui do lado é o Ricardo Goulart, um jogador aí de 30 anos, então não é um jogador ainda veterano, tem uma idade boa, uma idade ainda com lenha para queimar, tem 1,85 m de altura, atua como meio campo avançado, um segundo atacante, ponta de lança, porém na China ele vem jogando mais avançado, vinha jogando mais avançado, e é um jogador destro. E antes da gente entrar em análises, antes de eu mostrar a matéria aqui do Globo Esporte para a gente falar sobre o atleta, eu quero saber, para você que está assistindo esse vídeo, o que você acha desse cara aqui do meu lado? Vocês acham que seria uma boa contratação para o Peixão? E aí? Deixem aqui nos comentários para que a gente possa conversar e debater sobre essa possível contratação, esse interesse do Peixe no Ricardo Goulart. Antes de qualquer coisa, a gente precisa ressaltar, a questão física do Ricardo Goulart, que desde que fez a cirurgia no joelho, ele não voltou a desempenhar o futebol como ele desempenhou há alguns anos atrás. E isso é algo que me preocupa, a questão física do atleta. Mas, obviamente, que se o Santos viabilizar essa contratação, que eu, Rafaela, particularmente acho bem complicada, pois quando o jogador atuava na China, ele ganhava um salário de cerca de 4 milhões de reais. É óbvio que ele sabe que esse salário é completamente fora da realidade do futebol brasileiro e muito menos da realidade do peixe. O Santos que vem tendo dificuldade no mercado, que vem tendo investidas frustradas por diversos jogadores, começando lá pelo William Bigode, pelo Rodriguinho, e a última foi a do Natan. O Ricardo Goulart é o nome de um atleta que pode mudar o patamar do Santos se ele estiver em boas condições físicas, porque, como eu falei no começo do vídeo, tecnicamente, ele é um jogador incontestável, um jogador que todos nós vimos jogar e sabemos da qualidade do Ricardo Goulart. Mas o que me preocupa nisso tudo é a condição física do atleta, como que ele está. E óbvio que se essa contratação for viabilizada, tudo isso deve ter sido e deve estar sendo estudado pelo departamento de futebol do nosso glorioso alvinegro da Vila Belmiro. Então, eu vou trazer aqui agora a matéria do GE Globo Esporte,
que fala aí sobre esse interesse do Peixe no Ricardo Goulart. Aqui temos a matéria publicada pelo Globo Esporte, cujo título é Santos apresenta projeto para tentar atrair Ricardo Goulart. Matéria escrita pelo André Hernan no dia 4 de janeiro, ou seja, nesta terça-feira. Então, o Santos apresentou um projeto para tentar atrair o meio-atacante Ricardo Goulart. A proposta do Peixe envolve ações de marketing com o uso da imagem do jogador como um garoto propaganda, entre outras iniciativas. Agora vamos abrir um parênteses aqui, pois em dezembro de 2021, o Fluminense fez também uma proposta pelo jogador, tendo ações de marketing, utilizar o jogador como garoto propaganda, tudo isso. Porém, o Ricardo Goulart nem sequer respondeu a essa proposta do Fluminense. E segundo a apuração do Globo Esporte, o Ricardo Goulart vê esse projeto que o Santos está oferecendo para ele com bons olhos. Porém, entretanto, ainda é preciso de um acerto financeiro entre o clube e o jogador. E é aí que complica a situação, pois nós sabemos que o Ricardo Goulart é um jogador com pretensões salariais muito altas, cerca aí de 800, 700 mil em salário, e a gente sabe que esse salário é inviável para o Santos arcar. Essa negociação só avançaria caso o jogador aceite se adequar à realidade do Peixe. Mas é preciso lembrar e ressaltar aqui nesse vídeo que o Ricardo Goulart tem proposta da MLS, tem proposta da China e também do Besiktas. Ou seja, eu acho muito difícil dessa negociação avançar, justamente pela questão salarial. A gente precisa também ressaltar aqui que o Ricardo Goulart está sem clube aí desde novembro, quando rescindiu com a equipe chinesa, o Guinhazhou, espero ter pronunciado o nome corretamente. E ele não joga uma partida de futebol desde agosto de 2021, ou seja, faz muito tempo que o Ricardo Goulart não entra e faz uma partida de futebol. E isso a gente precisa falar e ressaltar aqui neste vídeo, pois se caso o Santos avance na negociação e acabe contratando o jogador, ele não vai chegar, colocar a camiseta e atuar pelo Peixe. Vai precisar fazer um trabalho intensivo físico. Vai precisar aí se adequar novamente, ganhar ritmo. E tudo isso leva um tempo, principalmente quando a gente fala de um jogador que está sem atuar, sem jogar uma partida de futebol desde agosto. Então tudo isso é preciso pesar. O Ricardo Goulart, ele foi contratado pelo time chinês em 2015, após brilhar com a camisa do Cruzeiro, tendo sido bicampeão brasileiro. E a partir disso, na China, ele fez muito sucesso. Ele é um dos atletas estrangeiros mais vitoriosos da história do futebol chinês. Foi artilheiro, foi campeão aí de várias competições. Então, como eu já disse anteriormente, é um atleta de qualidade técnica incontestável. Porém, após a lesão do joelho, esses números dele, o desempenho dele, os jogos feitos, assim, em questão de números de partidas realizadas, diminuiu bastante. E essa é a minha principal preocupação. Aqui, os números do Goulart em sua carreira, ele fez 416 jogos, tendo marcado 189 gols, com 100 assistências. E se a gente fizer uma média aí, ele tem 0,69 em participações de gols. Já no ano de 2021, o atleta fez apenas 13 jogos. Porém, quando entrou em campo, fez a diferença. Ele marcou 7 gols e deu 2 assistências. Então, em 13 jogos, ele participou 9 vezes de gols. Quando está em campo, quando está atuando, ele faz a diferença. E sim,
em boas condições físicas, é um atleta que agregaria muito, que elevaria o patamar do Santos. Mas todas as questões físicas não podem ser deixadas de lado, precisa ser tudo estudado aí com muita cautela. Mas eu quero saber de você, torcedor santista, o que você pensa sobre o atleta, se vocês realmente acham o Ricardo Goulart um jogador acima da média tecnicamente, se vocês acham que ele tem condição de desempenhar ainda um bom futebol em alto nível, se ele seria um bom reforço para o Peixão, qual posição melhor adequá-lo. Vide que na China ele jogava mais adiantado aí como segundo atacante, como centroavante. Então eu quero saber de vocês, deixem aqui nos comentários a sua opinião para que a gente possa seguir debatendo. Como eu já disse anteriormente, para mim é uma negociação aí que eu acho improvável, então não vamos nos iludir como fizemos anteriormente e acabamos frustrados. Mas se de fato acontecer, eu vejo com bons olhos, desde que o jogador esteja bem fisicamente. Eu vou ficando por aqui. Se houver mais alguma atualização, alguma notícia, um avanço nas tratativas entre o atleta e o Santos, eu volto aqui para atualizar vocês. Vou indo nessa. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau!